Olá, turma! Hoje nós vamos aqui corrigir a nossa atividade. Nós tivemos a aula passada e tivemos algumas atividades com pontuação e ortografia. Como a gente faz o uso da vírgula, como é que a gente isola a vírgula. E aí a gente viu sobre o vocativo, né? Por ser um termo independente, ele sempre podemos usar uma vírgula, né, para separar, isolar o vocativo. E aí temos os exemplos, não é? Voluntários, vírgula. Vamos limpar esta área? Vamos limpar esta área, voluntários. Vamos, voluntário. Vamos, voluntários, limpar esta área. As expressões explicativas, elas introduzem uma explicação, um detalhamento para tornar a expressão mais compreensível do que foi dito. Isto é, ou seja, por exemplo, a saber na verdade estes exemplos. Os números são altos, isto é, bem maiores do que o aceitável. O aumento salarial foi decepcionante, ou seja, abaixo do que se esperava, ou seja, das expectativas. Carlos, por exemplo, chegou atrasado à reunião. O projeto tem várias ramificações, a saber, saúde, vírgula, educação e segurança. O resultado foi bom, na verdade, era o que esperávamos. Expressões retificadoras introduzem uma correção ao que foi dito anteriormente, ou melhor, aliás, isto é, ou etc. Exemplos. Estive lá ontem, vírgula, ou melhor, anteontem. Não tenho saído. Aliás, fui ao cinema hoje. Fiz uma boa viagem. Isto é, tirando apenas em aeroportos. Datas, separando por localidades e exemplos. São Paulo, 19 de janeiro de 2019. Observem que todas essas frases elas são separadas com o vocativo, ou seja, isoladas pelo uso da vírgula. E aí na questão primeira a gente pedia que vocês pontuassem esses períodos inserindo vírgulas e justificando por que vocês usaram a vírgula, não foi isso? Então aí na primeira que era a letra A, vocês estavam usando a vírgula para isolar o vocativo. Quem respondeu assim com certeza acertou. A letra B foi para separar a localidade da data. A letra C, novamente isolar o vocativo. Letra D, da mesma maneira. Vocês usaram a vírgula para isolar o vocativo. A letra E, a mesma coisa. A letra F, a mesma coisa. Na questão 2, use a vírgula nas afirmativas necessárias. A expressão não querem abrir mão do lucro, ou seja, da alta rentabilidade. E aí nós tivemos a letra B, vou para a praia nas férias. Isto é, se a casa estiver desocupada. Alguns jovens perdem oportunidades, ou seja, deixam de aproveitar. A vistoria será feita logo, a saber, na semana que vem. A noite está escura, em verdade, um breu. Qual foi aí a resposta que vocês acharam que estava correta? Qual foi a questão que vocês acharam corretas quanto ao uso da vírgula? Então, vocês iam fazer o uso da vírgula, marcar aonde é, aí no texto, seria colocado de forma correta, de forma correta o uso da vírgula. Então, vamos agora à correção. A primeira vírgula ficou depois da palavra lucro e a segunda depois da palavra seja. Na letra B, na palavra férias, usamos a vírgula. Depois, depois do verbo usamos também uma vírgula. Na letra C, usamos na palavra melhor e na letra D, na palavra logo e depois da palavra a saber. A noite está escura, vírgula.
em verdade, um breu. Então, depois da palavra verdade, usamos novamente a vírgula. Na questão de número 3, nós temos aí uma resposta pessoal. Mas antes vamos ver o que é, qual o significado dessas duas palavras, retificar e ratificar. Então, gente, retificar ou ratificar. Retificar e ratificar são palavras parônimas, isso é, tem a mesma escrita, porém, pronúncias parecidas, mas elas têm um significado diferente. Se vocês analisarem, são palavras parônimas, ou seja, que tem uma semelhança quando a gente vai pronunciar. Mas vejam só o que é retificar. Acompanhe aí no livro de vocês na página 55. Significa corrigir ou então imitar. E ratificar significa confirmar, comprovar algo, avaliar algo. Então, aí na questão 3, foi para vocês escreverem uma frase com uma expressão explicativa e outra com uma expressão retificadora. Então, aí vocês responderam e essa resposta eu vou tê-la pessoalmente de cada um de vocês. Certo, gente? Na questão 4, foi para vocês considerarem as explicações ao lado e completá-las com as frases, com as palavras adequadas. Na letra A, ficou a seguinte, ratificadas, né? Infelizmente, as previsões negativas foram ratificadas, ou seja, foram o quê? Comprovadas, não é isso? Nem todas as informações estão corretas. É preciso ratificar ou retificar, gente? Não ouvi. Retificá-las. Quem disse retificá-las, acertou, certo? Letra C. A negação foi ratificada ou retificada? A negação foi validada, foi confirmada, então será ratificada. A negociação. Quinto. Elimine as palavras escritas incorretamente, de acordo com a norma padrão, passando um traço sobre ela. Se tiver dúvida, consulte o dicionário de vocês. Certo, gente? Vamos direitinho ao nosso dicionário. Então, a questão aí foi estoura ou estoura? O que é que está errado? O que é que está escrito incorretamente? A palavra estoura, não é? Correto é estoura. É reivindicar ou reivindicar. A primeira está errada. É umbigo ou imbigo. Embora muita gente diga imbigo, mas o correto é umbigo. Caranguejo ou caranguejo ou caranguejo. A palavra caranguejo está escrita de forma incorreta. É lagartixa ou largatixa? O correto é lagartixa, portanto, largatixa está escrito de forma incorreta. E as outras palavras? A letra estripolia ou estripulia? Estripolia está escrito de forma incorreta. Recorde ou recorde? Vejam aí, a palavra recorde está escrita de forma incorreta. Cabeleireiro ou cabeleireiro? Empecilho, sim, a segunda palavra está escrita de forma incorreta. Empecilho ou empecilho? Empecilho está escrito incorretamente. Sobrancelha ou sobrancelha? Prestem atenção, viu, na escrita aí, que a segunda está escrita, né, de forma incorretamente na escrita, né? Sobrancelha, o correto, não é? Sobrancelha, não, certo? É só sobrancelha.
Então aí nós estamos pedindo para eliminar as palavras escritas incorretamente de acordo com a norma padrão, passando traço sobre as que estiverem em dúvida e consultem no dicionário, certo? As que estiverem em dúvida, que vocês acharem que não é correto, certo? Prestem bem atenção. Eliminar a palavra escrita incorretamente de acordo com a norma padrão, passando um traço sobre ela. E se vocês estiverem em dúvida, vão até o dicionário. Depois vão reescrever as frases fazendo a correção ortográfica necessária. Aquela catedral tem uma abobada impressionante. Aquela catedral tem uma abobada impressionante. Vamos dizer como é que essa palavra ia ficar. Aquela catedral tem uma abobada impressionante. Gente, sempre que a gente tiver dúvida nas palavras, nós vamos ter que consultar o nosso dicionário, certo? Viajar nessa época é um privilégio. Está correto? Viajar nessa época é um privilégio. Viajar nessa época é um privilégio, é a palavra correta, certo? Não queira que eu adivinhe a sua idade. Não queira que eu adivinhe a sua idade. Tem o I, né? Os cérebros podem ser extremamente complexos. Os cérebros podem ser extremamente complexos. Dê-lhes uma bandeja de prata. Dê-lhe uma bandeja de prata, é o correto. Era uma festa beneficente. Será que está correto? Vamos ver? Era uma festa beneficente. Faça o cabeçalho completo em seu caderno. Está correto? Vamos ver? Faça o cabeçalho completo em seu caderno. E aí, a gente viu ortoépia ou ortoepia e prosódia, que foi a questão das palavras que a gente escreve muitas vezes, né? Tanto a ortoepia quanto a prosódia trata-se da pronúncia da palavra de acordo com a norma padrão. A ortoepia ou ortoépia, cantar, cantamos, problema, salsicha, superstição, estupro, tóxico, doce, inquieto, privilégio, frear, mendigo. No vídeo, aula que eu mandei para vocês viram lá que não se diz a palavra mortandela. A palavra correta é mortadela. Salsicha não se diz salsicha. É a palavra correta. Então, né? E aí a gente divide por grupos, não é? Rúbrica, a gente tem que saber gratuito ou gratuito. Então essas palavras elas são conhecidas como ortoepia ou ortoépia ou prosódias. E aí a gente pediu para vocês escrever onde estava o erro de cada item, né, de cada ortoepia ou de cada prosódia e dizer se ela era ortoepia ou se ela era prosódia. Dizer-lhe degladiar em vez de digladiar. É o que? Uma ortoepia ou uma prosódia? Ortoepia, não é? Falar Nobel em vez de Nobel. É uma prosódia, porque prosódia é a voz da pronúncia da palavra em relação à posição da sílaba tônica. Então aí é uma prosódia. Pronunciar rubrica em vez de rúbrica. É uma prosódia. A sílaba você tem que olhar a força da sílaba. Falar absoluto em vez de absoluto. É ortoepia, certo? Dizer abóbora ao invés de abóbora. É o que? Ortoepia. Pronunciar ávaro ao invés de avoro ao invés de ávaro.
prosódia. Falar gratuito em vez de gratuito, prosódia. Dizer psicologia ao invés de psicologia, ortoepia. Dizer feche em vez de feche, ortoepia. E pronunciar mendigo ao invés de mendigo, não é isso? E aí a gente dá continuidade na próxima aula, ainda com o final da correção e com o novo conteúdo que vem aí, que a gente vai estudar. Então, que tenhamos uma continuidade dessa aula e nós temos 8 dias para entregar essa atividade, certo?